Boa noite, desculpem a demora. Hoje eu tive alguns problemas com a conexão, mas estamos aqui. Estou aguardando a minha convidada, que vocês sejam todos muito bem-vindos. Hoje, seja bem-vinda, Liz Duarte. Hoje a série Empreendedorismo e Profissões está trazendo à tona um problema muito sério. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está trazendo à tona um assunto muito sério, um assunto que diz respeito a todos nós, que diz respeito à humanidade, não só às mulheres, mas à humanidade. Eu não poderia deixar de falar sobre o caso de Mariana Fé e trazer aqui. Só um minuto que a minha convidada já chegou. Propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um caso que atinge a todas nós mulheres. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Isabela. Boa noite, Cleide e Isabela. Não se preocupe com doutora. Que coisa boa, então seja muito bem-vinda. Aqui a nossa conversa seja assim bem esclarecedora. Eu estou com a pessoa certa, né? Para Imagina. falar um assunto tão sério. Eu espero que eu E, consiga atingir as expectativas, de verdade. né, mas você é muito capacitada para tudo isso, não é à toa que você está no lugar que você está, né? Está buscando cada vez mais conhecimento. Temos, é uma busca constante. É uma busca É constante. verdade. Que bom, né? Que agora esse eterno aprendizado faz com que a gente comece a. Ai, coisa boa. O áudio e a imagem tá ok. Obrigada, Alice. Tá vendo coisa? A gente vai sempre interagindo para a gente ver como é que tá ficando o áudio do outro lado, porque às vezes a gente tá aqui conversando e não sabe, né, a resposta do outro lado. É verdade. Maravilha. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito Hoje a obrigada. gente vai falar sobre o assunto de Mariana Ferrer, né? Que é um assunto foi está sendo algo estarrecedor, né? E eu fiquei tão chocada com as imagens e com tudo que eu ouvi e vi, que eu não poderia deixar de falar aqui, né? E eu gostaria muito que você se apresente, que o vídeo vai ficar salvo, né? E aí a gente vai ver, outras pessoas vão ver também, e vão poder ter a oportunidade também de conhecê-la. Maravilha. Maravilha. Estou à disposição. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar boa noite para você, lhe agradecer pelo espaço, parabenizá-la pela iniciativa, dizer que é importantíssimo estarmos aqui hoje discutindo, refletindo em relação a este caso que ilustra a cultura na qual a gente vive. Gostaria de agradecer à doutora Ana Lúcia Raimundo, que foi através dela que eu Sim. aqui. E, em nome dela, agradecer a toda a coletiva Nise Floresta, a todas essas mulheres que fazem parte, dizer que estou honrada em estar aqui representando todas essas vozes. E eu sou doutoranda agora na linha da temática de feminicídio pela Universidade do País Basco, na Espanha. Sou uma estudiosa, uma investigadora de toda a linha de violências de gênero, porque são muitas, infelizmente. Feminista, ativista pelos direitos das mulheres. E membro da coletiva Nise Floresta, com muito orgulho. Que coisa boa, tá vendo? Então a gente tá com a pessoa certa realmente. Imagina. É, mas como tem várias pessoas que vão entrando e vão saindo, né? Agora, a pandemia chegou, se instalou. Com ela se instalou uma coisa, não sei se era porque vivia muito maquiado, por causa da nossa correria do dia a dia. A gente talvez também não tivesse esse olhar tão perspicaz em cima, né? Não tivesse o hábito de ouvir, de ver, mas aumentou muito. Foi extremo o ato, pelo menos aos olhos nossos. Vocês já estão mais acostumados a lidar com isso, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que aumentou muito o índice de violência contra a mulher. E em todas as instâncias, em todas as dimensões. Né? Vocês têm dados referentes a essa violência crescente? Cleide, antes me permita só contextualizar esses dados para que a gente possa só Sim, compreender um pouco por do que favor. estamos vivendo em relação à perspectiva de gênero na pandemia da Sim, Covid-19, né? Que sim, tremenda, afetando aí vários setores e várias causas. Você deve recordar que desde o século XX, a filósofa Simone de Beauvoir escreveu que basta com que a gente enfrentasse uma crise, seja ela política, econômica, religiosa ou de que natureza for,
para que os direitos das mulheres sejam colocados, né, em questão, em ameaça. E aplicando isso para a Covid-19, para a gente contextualizar esses dados, você sabe que a Organização das Nações Unidas, ela se pronuncia em relação a esse aumento gradativo das violências de gênero, em especial a violência, né, na tipologia doméstica e do feminicídio, como sendo uma verdadeira pandemia das sombras. Porque o foco ficou tão voltado para a Covid-19, com razão, porque eu acho que nosso século, acho que não vamos vivenciar outra crise sanitária como essa, com os efeitos que está produzindo, mas os olhos ficaram tão concentrados nisso que muitas vezes a gente se esquece, né, com a própria situação de tensão geral que se instalou no nosso contexto, das pessoas que vão estar em outra vulnerabilidade, mas que já estão dentro de uma vulnerabilidade, que são colocadas culturalmente em uma vulnerabilidade, que é o caso de nós mulheres. Você imagina que historicamente a figura da mulher ela é reservada para o espaço doméstico, né? E este é justamente, ainda na contemporaneidade, o lugar mais perigoso para uma mulher se estar. Então, a partir do momento em que a gente está em um momento de pandemia, onde se é decretado um confinamento por estado de calamidade, por estado de emergência, que é obrigatório, e agora com as flexibilizações ainda é aconselhável, porque a pandemia não acabou, né? É de se esperar que a gente tenha um aumento gradativo nos casos de violência contra as mulheres, porque justamente o lugar mais perigoso para a mulher se estar no Brasil é dentro de casa devido à violência doméstica e ao feminicídio íntimo. Então, diante dessa realidade, é muito importante a gente reforçar a premissa de que as violências de gênero, a violência doméstica, é um fenômeno histórico, cultural, social. E ele vai se adequar a depender do cenário para o qual este fenômeno for ser projetado, né? E frente também às conquistas alcançadas pelas mulheres, porque a gente se pergunta, nossa, a gente tem tantas conquistas, a igualdade, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, por que o que se percebe é cada vez mais um aumento brutal dessas violências, se a gente já tem tantos remédios afirmativos, desde o ponto de vista legal, que visam combater e visam refrear esse fenômeno, né? É o que se chama de reação do patriarcado. Quanto mais a mulher avança, mais a gente encontra reações para que esses avanços sejam, de alguma maneira, refreados. E a gente não tem instrumentos que ainda são suficientes para erradicar esse fenômeno da violência doméstica e não temos uma sociedade que alcança o que está na lei. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas. Se a gente não tem uma mente coletiva que alcança o que está previsto na legislação, a gente nunca vai conseguir efetivá-la. Então, o problema não é simplesmente a ausência de lei ou de penas duras, por exemplo, para o contexto da pandemia. Né? Não é aumentar a pena para uma violência doméstica que é sofrida durante a pandemia. Temos as leis, a Lei Maria da Penha completa 15 anos no próximo ano, a Lei de Feminicídio, que é mais recente, completa 6 anos. Estupro é crime previsto no Código Penal, artigo 213. Estupro de vulnerável é crime previsto no artigo penal, artigo 217 do Código Penal. E olha a aberração jurídica que a gente teve com o caso de Marie Ferrer, né? E eu sei que a gente vai falar sobre ele mais à frente. Então, você imagine que durante a pandemia, durante o isolamento, eu, pessoalmente, em meu condomínio, me vi na situação de ter que salvar uma mulher que estava em iminência de ser jogada pela sacada da janela. Então, durante a pandemia. E eu escutei da polícia, que foi até o apartamento para tentar salvá-la, de que o grande problema era a pandemia que estava causando tudo isso. Né? Que o problema era ficar em casa. E essa é uma falácia que a gente precisa derrubar, porque a Covid ela agrava e vem agravando a violência doméstica e a violência de gênero, as violências de gênero, por a mulher estar confinada e com menos acesso ainda de buscar proteção e de fazer denúncias, né? Então não é a pandemia quem cria a violência de gênero, não é a pandemia que dá origem, não é um efeito colateral da pandemia, né? O que acontece é que a pandemia agrava um cenário que já é epidêmico, né? A violência contra as mulheres no Brasil ainda não foi reconhecido como tal, mas não significa dizer que não seja epidêmico, né? E falando em dados, agora para chegar mais diretamente ao ponto, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga que houve um aumento entre os meses
de abril e maio desse ano de 2020, um aumento de Hum. 22% dos casos de feminicídio em 12 estados brasileiros. Né? E o estudo Um Vírus e Duas Guerras, um estudo muito sério, feito por várias instituições, diz que até 10 de outubro de 2020, 497 mulheres foram assassinadas no Brasil por razões de gênero. Nossa, Então, é estarrecedor. dados, exatamente. Por que eu trago esses dados específicos do feminicídio? Porque ele é um fenômeno precedido das outras violências. Então, falar de feminicídio não é só falar do assassinato de uma mulher por razões de ser mulher. Feminicídio é uma ponta do iceberg, né? Existe toda uma realidade que está abaixo, que é precedida de várias e várias outras violências. Então, quando a gente aborda o feminicídio, de certa forma, é a gente abordar, principalmente o feminicídio íntimo, as violências que se passam no espaço e no âmbito doméstico, né? O que nos faz perceber, neste caso, que são mortes evitáveis. Porque você imagine que se todas as medidas fossem tomadas antes, durante a violência doméstica, a gente não chegaria ao feminicídio, né? A gente tem uma sociedade que está acostumada a contar os segundos, os minutos e as horas, né, em que as mulheres são mortas, em que as mulheres são estupradas, em que as mulheres são violentadas. E mesmo diante dessa previsibilidade do tempo, as medidas que são necessárias para que essas mortes e essas violências sejam evitadas, elas não são tomadas com efetividade, né? Então, é um cenário muito complicado. Eu costumo dizer que a gente tem uma epidemia dentro de uma pandemia. E que sim, a questão da violência contra as mulheres é uma pandemia das sombras, né? É algo assim, inclusive a gente já tinha falado outra vez aqui com a doutora Ana Lúcia, inclusive sobre a violência, sobre esse índice de violência, só que na proporção ela tem só aumentado. Então, lhe dando os parabéns, Ivanovska. A doutora Ana entrou também, a Valdomiro está dizendo, pensando neste momento e vendo o ocorrido, deveria ser criada uma lei em que casos de estupro onde mulheres não deveriam ser advogada e a promotora ser mulher, porque ela sabe a dor sofrida pela outra. Mas aí é que tá, não deveria, né? Mas Exatamente. como? A gente vai abordar esse ponto um pouquinho mais à frente quando a gente for falar da necessidade de se ter a perspectiva de gênero na justiça. É um assunto que está eclodindo no cenário internacional. Nós precisamos trazer a perspectiva de gênero para a justiça. Vamos falar em breve um comentário, uma pergunta, uma contribuição muito pertinente. Boa noite às pessoas que estão entrando, é um prazer. Boa noite, doutora Ana Lúcia. Tá aí, olha. Doutora Ana Lúcia tá aí, dando boa noite pra gente. Maravilha. Mas a pergunta que ele fez é assim, inquietante, né? Assim, eu fico muito inquieta, porque assim, eu sou... mas eu acho que é importante que a gente responda. Se você quiser responder agora, antes de eu fazer a próxima pergunta, fique à vontade. Bom, eu acredito o seguinte, quando a gente diz que tem que adotar a perspectiva de gênero na justiça, nada mais é do que justamente adequar toda a forma em que se ocorrem o processo, desde a denúncia até uma sentença, de modo que se reconheça pelos profissionais que estão à frente que a condição que uma mulher chega à justiça é diferenciada da condição que um homem chega à justiça. Isso é verdade. Reconhece as desigualdades que são pré-existentes, a gente precisa ter uma justiça que se adeque à realidade daquela criatura que é um sujeito histórico, cultural, social, que carrega o gênero feminino e que, por carregar esse gênero, vem sendo um alvo específico de determinadas violências. Então, não somente mulheres que atuem na promotoria e como advogadas e como julgadoras, mas o que a gente precisa é também poder contar com um sistema judiciário que, no momento em que a gente não tiver a representatividade de uma mulher, a gente tem a representatividade de um homem que saiba reconhecer os privilégios que tem e a situação de poder que ele está naquele momento, que saiba perceber que a dor que uma mulher chega para uma sentença como essa é totalmente diferenciada do que um homem poderia, na sua condição de masculinidade, na sociedade em que a gente vive, que é estruturada no machismo estrutural, poderia compreender. Então, assim, eu tenho um pouco não sei se é utopia, mas eu acredito que um sistema de justiça ele também precisa ser democrático. E quando a gente fala em igualdade, a gente está falando de uma igualdade que respeite
a diversidade, né? E que atue contra as desigualdades. Então, eu acredito que os homens também devem estar engajados enquanto magistrados, até porque a gente não tem uma representatividade feminina na justiça como a gente tem na masculina, né? Então, a gente não tem uma É verdade. representatividade de mulheres como a gente tem dos homens. Então, é algo que precisa, uma capacitação que precisa ser feita para qualquer operador da área, não só do direito, mas da justiça. São coisas bem diferentes, né? Eu acho que com essa É visão verdade. do caso de Mari Ferrer, a gente pode perceber que são coisas bem diferentes, direito e justiça, né? O caso dela, eu tive pesquisando a história toda, porque eu achei tão chocante que eu precisava saber a história toda, para poder a gente ter propriedade, para poder falar sobre um assunto tão. Porque não adianta a gente pegar a história por pedaços, né? A gente precisa pegar o contexto dele inteiro. Isso. Um caso aconteceu em 2018, 2 anos depois, para se ter uma audiência. Olha o absurdo. Ali, a gente sabe que forma-se uma arena, isso aí a gente sabe como funciona os processos judiciais, como se funciona o júri. É uma arena e ali vai se debater para vai ganhar aquele que tiver mais recursos. Mas ali foi algo tão terrível, tão absurdo. Eu já cheguei a ver isso antes, ao vivo e a cores, mas não com aquela agressividade. Mas foi algo que eu vi, que eu fiquei, e isso me levou a pensar o porquê do denegrir no ato da. Porque você tem os bens, você é da área, você conhece, você sabe como funciona, você tem os meios legais, você tem todas as provas testemunhais ali, todas as provas físicas ali, você vai argumentar em cima daquilo, certo? Mas você usar aquilo dali e ir um pouco mais além, você tirar a dignidade daquele ser humano, é algo assim, eu não consegui conceber aquilo dentro de mim. Foi Verdade, a tese de desvirtuação das provas. Porque o fato de se ter exposto, por exemplo, fotos da vítima, nada mais foi do que uma estratégia da defesa de querer utilizar aquele estereótipo de gênero da mulher deve ser, né? A mulher deve ter aquele estereótipo ideal para ser digna de respeito. Na verdade, é como eu tenho a impressão de que se a gente precisasse ter o tempo inteiro que merecer o direito à vida, merecer o respeito, merecer poder exercer a nossa liberdade sexual, merecer dispor dos nossos próprios corpos. É essa a impressão que me dá. É como se a gente precisasse merecer, né? A mulher por si só, que sai da linha daquele papel e daquele estereótipo que é esperado dela socialmente, da nossa cultura machista na qual a gente vive e tenta sobreviver, ela vai ser revitimizada, ela vai ser culpabilizada. A palavra dela não vai servir de absolutamente nada. Isso é algo que a gente também tem que observar. Eu estava conversando com as coletivadas justamente para a gente ter a voz aqui de todas nessa live, já que eu estou representando a coletiva. E um dos pontos mais tocados foi esse, a palavra da vítima. Cadê a palavra da vítima? Por que que uma mulher que está numa situação como essa, que é a vítima, é transformada na ré em uma audiência como foi aquela? Ela foi transformada em ré. E é tanto que ela conseguiu, e eu não sei como, pedir respeito. Ela pedia respeito, ela implorava por respeito ali. Quer dizer, eu acho que quando a gente fala mas foi. num A imagem foi chocante, o áudio, eu fiquei estarrecida com tudo aquilo. Cleide, não é nem É só algo. que a gente tem que falar, não é nem só como pessoas que estudam, pessoas que se sentem representadas, mas é como mulheres. Veja, o nosso papel enquanto mulheres não é estar inquirindo, perquirindo outra vítima que é mulher. A gente não pode fazer isso, né? Tem que ter um mínimo de sororidade, de dororidade, que muitas vezes as próprias mulheres não têm, por estarem reproduzindo a cultura na qual... A cultura, que é uma das coisas que eu acho que a gente vai ter. Essa próxima geração que vai vir, né? Eu acredito que eles vão ter muito trabalho pela frente, porque se nós estamos tendo trabalho hoje, imagine eles aí na frente. Você imagina as porque é mulheres... mudar todo um pensamento de vida, né? Todo um contexto, é muito louco. de nós, né? Quem veio antes de nós. Porque hoje, assim, a gente está tendo muita reação, como a gente estava conversando no início. Há muitas reações às nossas conquistas, né? É a chamada pedagogia da crueldade, muito bem explicada por Rita Laura Secato, né? Quanto mais as mulheres Verdade. avançam,
mais a gente tem uma reação, né, dos homens que se sentem ameaçados aos avanços que a gente conquista, e essas reações vão se transformando em violências de todos os tipos, né? Em violência, É, sentença, no seu caso. o psicólogo fala bem aqui, Valdomiro, ele é psicólogo, né? E Sim, assim, ele fala bem aqui, a cautela do homem, pensando assim, né, que a mulher está sobre a cautela do homem, né? Diríamos que o homem tem a posse desta mulher. É uma coisa assim, né, hoje em 2020 a gente ainda tem essa, essa imagem, porque é muito mais forte do que só uma palavra, mas é verdade, tem homens que ainda se sentem proprietários de mulheres, e ali eles são proprietários das filhas, das esposas, e é algo terrível. excelente colocação dele e o seu comentário também. Veja, essa questão de noção de propriedade privada, ela é macro e micra, né? Quando a gente vai analisar no termo o termo de uma maneira mais generalizada, ela vem do sistema. Você imagine que as noções de propriedade privada que foram incutidas no sistema econômico e político no qual a gente vive são noções de cercamento. E o que acontece, por exemplo, quando uma mulher ela não aceita o fim do relacionamento e ela pede o divórcio em uma situação hipotética, que é a realidade de muitas, mas aqui hipotética, e o homem não aceita Sim, o fim desse relacionamento? O que foi questionado para esse homem? A noção dele de propriedade privada. O que a gente vive no nosso sistema, no âmbito geral político-econômico, com essa globalização neoliberal, a gente termina por colocar nas nossas relações privadas, que na verdade não são nem tão privadas, né? O pessoal é político. Então você não é, tem muito bem como fazer essa separação, principalmente agora que a gente supera, desde o ponto de vista feminista europeu, a gente supera as questões de espaço público e espaço privado, ainda que a gente não tenha alcançado o espaço público como a gente precisa, para além das representatividades, né? Então é, é um excelente comentário dele, porque é exatamente isso. Os homens, eles se sentem donos, pertencentes, né? Os corpos das mulheres pertencem a eles. Pertencem tanto que um não é entendido como um não. Não se é muito admite, complicado. não se admite a rejeição, né? E, É, por outro lado, eu acredito que afirmar que a gente está afirmando muito que é necessário tomar as medidas para que não se chegue num feminicídio, para que não se chegue numa violência mais letal, não significa dizer que a gente precisa transferir a responsabilidade da execução dessas medidas, né, como denunciar, buscar proteção, somente a cargo das mulheres, porque elas são culpabilizadas por isso também, né? é Veja, verdade. se a gente segue, por exemplo, a filósofa Judith Butler, ela vem trazer um conceito de área, né? Ela defende que para a gente poder usufruir do nosso direito à vida, não é necessário que a gente tenha apenas o instinto humano de viver ou de estar vivo. Mas é preciso que esse meio onde a gente viva dê condições necessárias e estruturais para que a gente possa permanecer vivas, né? Então, tendo em vista que o ser humano ele vai ser atravessado e definido pelos marcadores sociais de determinada cultura. Hum, Se eu sou mulher no Brasil, é diferente de eu ser mulher na Espanha, na África ou no Oriente Médio. Então, esses marcadores eles vão atuar na classificação desses estereótipos e das vidas que são consideradas visíveis ou dignas de estarem vivas ou de ser defendidas como vivas. Então, é simples. Quanto vale uma vida? Eu pergunto para você. Quanto vale uma vida? para mim Quanto não tem preço. uma É mulher? incalculável, né? Quanto, Deveria ser respeitado. quanto vale a vida de uma mulher pobre, negra, favelada e lésbica? Para o sistema que a gente É vive, as complicado, respostas são variantes. verdade. É algo estarrecedor, né? A gente não consegue ver o respeito, né? É Exato, algo estarrecedor. exato. Eu acho que a gente ainda tem. Às vezes me assusta quando eu vejo alguém tratar alguém com agressividade pelo simples fato dele pensar diferente ou agir diferente do outro. A gente. Por isso que eu digo o que eu acho. O cachorro é ótimo. Não tem uma live que ele não está presente. Mas, enfim. É bom porque ele tira um pouquinho, quebra um pouquinho a seriedade da história, né? Porque é bem pesado o assunto. Eu não consigo imaginar, eu estou no ano de 2020, eu ainda vejo barbáries todos os dias.
E é porque a gente vive numa sociedade socializada, né? Assim, aparentemente sem guerra, aparentemente liberdade. É uma aparência. A gente vive, eu acho que a gente está vendo uma aparência que esse vírus talvez tenha vindo para desconstruir essas mentiras que nós criamos para a gente poder conviver. E aí a gente vai ter que lidar com isso, né? E agora? Né? Com tanta violência, com tantos desrespeitos. As leis existem, mas infelizmente a gente não consegue dar passos seguros. Doutora Ana disse aqui que precisa se deixar durante 2 anos a vítima longe do seu agressor, né? Há uma necessidade, porque o emocional dela deve estar completamente desestruturado. Estejam em contato direto com o agressor por 2 anos ou por mais tempo, porque as condenações, até se chegar a uma sentença, até se chegar a uma audiência, é muito julgada. É estuprada diariamente. Ela vai seguindo uma via crucis de julgamento social, de julgamento moral, de palavra de dúvida da sua... É algo estarrecedor. Né? Ela vai seguir... Mas, olha, você falou no estupro, interrompendo você um pouquinho, eu vi uma postagem de Fabrício Carpenejar que eu fiquei assim, achei que ele foi muito... tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo que ele fala, mas essa eu achei de uma assertiva tão grande. Sim. Que ele falou algo muito, muito real. Eu li toda na íntegra, mas essa parte me deixou mais... que inclusive outras pessoas até repostaram, porque realmente foi bem interessante. Primeiro, né, o corpo, depois a alma, depois a dignidade, até não sobrar nada. Porque quando você tira isso do ser humano, quando você tira dele a certeza de que ele é um ser digno, que ele tem esse direito, e aí? Isso me lembra a fala da ministra Carmen Lúcia, né, do STF, quando ela se referiu àquele caso, outro caso absurdo, porque aqui é impressionante, né? Os casos absurdos tem muitos colecionados ao longo dos dias. Quando ela se refere àquele caso absurdo da adolescente de 16 anos que foi estuprada no Rio de Janeiro, né? Estupro coletivo. E quando ela foi questionada sobre o caso, ela diz: nossos corpos como flagelo e nossa alma como lixo. Né? É muito forte. É o que acontece. Agora, só uma observação que eu queria fazer em relação a estes dados que a gente apresentou, Cleide, é que Sim. Eles são dados que revelam um recorte, tá? E não somente um recorte em relação a serem dados subnotificados, mas em relação à seletividade dos perfis das mulheres que estão sendo agregados nesses dados. Por exemplo, as mulheres do campo, as mulheres rurais, as mulheres ribeirinhas, as quilombolas e indígenas, especialmente agora diante dos desmontes da FUNAI, né? A gente não tem dados concretos em relação a estas mulheres. Então é outra, precisa se ter mais cuidado ainda. Né? É verdade. As mulheres no campo sofrem um pouco mais. A gente vive na cidade, outra realidade, né? Mas quando você tem um olhar diferenciado, você chega no campo, você vê. A agressividade é muito maior. E lá vive-se essa situação há anos, às vezes até a morte. E quando é só a violência, né? Quando não chega às vias de fato. E aí, pela própria questão cultural, eu acho que elas se adaptam, ou por questão de sobrevivência, eu não sei, são tantos... Como fazer como fazer um êxodo rural em uma situação de violência, né? Quer dizer, para onde ir, aonde ficar, o que se vai encontrar quando se chega em um outro espaço, um espaço urbano que já não é adequado para o que a gente precisa, né? Então... É muito complicado. Só para deixar... eu acho que é importante o que você fala, porque a gente precisa também tomar esse cuidado, ter esse outro olhar sobre essas mulheres que às vezes estão do nosso lado, porque a gente mora numa cidade como Natal e o interior, como a gente diz, não é tão longe, né? Que é 5, 10, 15, 20 quilômetros, a gente chega numa população um pouco mais afastada, a população do campo, e a gente pode ter esse olhar, ter um trabalho diferenciado para poder ajudá-las também, né? Somos mulheres e precisamos nos ajudar, né? Assim como... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu gosto muito de criança, eu gosto muito de idoso, eu tenho um cuidado muito grande.
mas eu também tenho um cuidado e um respeito muito grande por quem sou, porque sou mulher e eu gosto que me respeitem. E eu fico indignada quando eu vejo alguém desrespeitando uma mulher, e eu fico chocada, e achar que aquilo é comum, não é, né? Apesar de não parecer, o respeito é nosso por direito, né? Apesar de sermos tão desrespeitadas, não é algo que a gente tem que merecer ou conquistar. O respeito, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao livre exercício da sexualidade são direitos, né? Não precisamos merecer, não precisamos ter um ideal de mulher que a sociedade elege porque lhe é interessante eleger dessa forma, de mulher perfeita ou de mulher esperada para aquela sociedade, para que a gente seja respeitada, né? Então, é por aí. É uma desconstrução grande, viu? É uma desconstrução grande que essa nova Enorme. geração vai ter que trabalhar bastante para poder reconstruir, né? Muitíssimo. É preocupante. Enquanto mulher defensora dos direitos da mulher, você já viu outros casos como o de Mariana Ferrer, certo? Você já viu algum tipo, o estupro a gente já viu, a violência a gente já viu, mas esse tratamento em um julgamento, Olha, você já presenciou? eu não sou advogada, porque não tenho vocação para ser advogada, então, assim, eu não posso falar de uma realidade do sistema judicial. Mas o que eu posso lhe falar é desde o ponto de vista cultural que a gente vive, porque se a gente volta para a cultura, essa aberração jurídica, né, do caso Mari Ferrer, que foi traduzida, né, com o peso de uma tradução em sentença, nada mais faz do que revelar a cultura de estupro no Brasil, né? E se a gente se aproxima, por exemplo, das contribuições de Sueli Carneiro, que é fantástica, socióloga brasileira, ela vai dizer que o próprio país, o Brasil, ele nasce de um estupro. Isso é muito forte, mas é a realidade. O Brasil, ele nasce de um estupro, por quê? Porque como se dá a colonização europeia no nosso país, né? Através de inúmeras violações sexuais e assassinatos das mulheres originárias do nosso território. Então, o que a gente chama genericamente de população brasileira, nada mais é do que uma população que deriva de uma série de estupros, né? É muito complicado. E se a gente vai para os dados do estupro, né? Cerca de 70 mil estupros são registrados oficialmente no Brasil por ano, mas somente 10% dos casos de estupro são denunciados. Né? Isso é a IPEA, que faz Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A cada 8 minutos nós temos um estupro no Brasil. E boa parte das vítimas são crianças. Meninas e meninos com menos de 13 anos de idade, que relatam uma imensa dificuldade no caminho, que é o que eu chamo de verdadeira via crucis, entre a denúncia, né, a investigação e uma audiência. Então, antes de se chegar numa porta da justiça, que é o local onde a gente espera encontrar a justiça, né, nós temos o julgamento moral das pessoas que são culpabilizadas socialmente. E eu quero chamar atenção para isso. Porque o juiz que está lá nada mais é do que o reflexo da sociedade que a gente vive. Ele está reproduzindo uma cultura. Então, eu acredito, apesar de poder lhe dizer nomes específicos, que essa seja uma realidade judicial, porque a gente não tem uma perspectiva de gênero na justiça. Então, o julgamento que as vítimas sofrem, a humilhação que as vítimas sofrem, antes, na sociedade, ela vai ser refletida no julgamento, né? Onde as mulheres estavam, o que estavam vestindo, elas provocaram o estupro, né? E nada mais é do que a reprodução dos estereótipos de gênero, né? A prática comum desses tribunais que colocam o julgamento da conduta das mulheres vítimas de violências, buscando evocar condutas entendidas como socialmente inadequadas ou reprováveis desde o ponto de vista do que se espera de um comportamento feminino, né? Que diferem de um padrão estabelecido para o que a mulher deve ser na sociedade, né? Para não se tornar vítima. É uma estratégia para minimizar, desqualificar ou tentar justificar o injustificável, que são os crimes cometidos contra elas. Então, se a gente vai para o caso de Mari Ferrer, a exposição das fotos, o fato de que é dito a ela, eu não gostaria, não sei se com essas palavras, mas a ideia, eu não gostaria de ter uma filha como você. O que Mas foram praticamente essas palavras. Pois é. Não é porque foram tantas palavras absurdas que eu já eu choquei. Reproduzir ipsis literis assim, mas é
É uma estratégia utilizada nos tribunais. É uma estratégia dos violadores de mulheres, é uma estratégia dos feminicidas, a desqualificação da vítima. Desqualifica-se a mulher, a conduta moral dela, para tentar se inverter as posições daquele julgamento. A mulher vira ré. Ela vira ré. Nesse caso, Ela disse, ela não tem como se proteger, né? A partir daquele momento. E ela diz, eu peço respeito. Nenhum assassino é tratado dessa forma que eu estou sendo tratada nesse tribunal. Você imagina que são 4 homens e ela. 4 homens que têm o poder de definir e de dizer a ela que o que ela sofreu não é legítimo para que aquele cara seja condenado. Porque ele não foi condenado, ele foi absolvido, mas ele não deixa de ser um estuprador. Ele é um estuprador. Continuará sendo. Absolvido, mas um estuprador. Porque ele deve ter feito isso com outras mulheres antes, só que nenhuma chegou a, ou provavelmente vai fazer, repetir de novo. Porque para ele está, como diz a linguagem mais atual, mais jovem, assim, dos meninos de 14, de boas. Está de boas. Claro, e isso chama atenção para outra questão neste caso, que é a gente observar a condição de privilégios do réu, que é homem, branco, rico, heterossexual, influente, né? Quer dizer, este caso abre possibilidades de investigação, que são muitas as óticas que a gente pode aplicar para esse caso. Não é somente essa ótica que a gente está... A ótica do réu, quem é este réu? Se fosse outro, teria julgado dessa mesma forma? Se não fosse influente, se fosse um pobre favelado aqui de Mãe Luísa, ele seria julgado dessa forma? A gente sabe. Consequentemente, não. Qual é a cara dos presídios brasileiros? Negros e pobres. É a criminalização da pobreza. É uma tese que já é colocada e aceita aqui e fora. Então, e se você tiver dinheiro, você vai ser tratado, consequentemente, de outra forma. Exatamente. As portas se abrem, né? Para você, mesmo você sendo um déspota, as portas vão se abrir. Exatamente. É bem por aí. A postura do advogado, que já que você fala da humilhação em si, que foi terrível. Você imagine que um advogado, como eu lhe disse, eu não sou advogada por vocação, não é uma área que eu estaria, justamente por não me ver nesse mundo, mas eu creio, pelo que eu entendo pelo exercício da advocacia, que tem que ser um exercício apoiado na ética. Tá lá no Código no Código de Ética dos Advogados, né? Na ética pela defesa de direitos. Todas as pessoas têm direito à defesa. Todas elas têm direito à defesa. Mas isso não significa dizer que a atividade da advocacia pode se tornar uma atividade que promova violações de dignidade, né? E não menos absurdos, o silêncio e a inércia daquele que deveria ser o administrador da justiça, do Estado, né? Que para mim o juiz é cúmplice totalmente. O silêncio e a omissão é cúmplice. Ele foi totalmente. Ela sofreu. Não tem como tirar a culpabilidade dele de jeito nenhum. Ali não tem como, né? E aí, como se vai portar aí a justiça, quer dizer, a justiça, né? Já que o caso veio à tona, né? Então, assim... Para responder diretamente a sua pergunta, com este dado, eu acho que eu lhe respondo se acontece com outras nesse nível. Apenas 3% dos casos de estupro resultam em condenação no Brasil. 3% dos casos resultam em condenação de estupro no Brasil. Então, assim, ainda que socialmente a gente deve repudiar veementemente e rejeitar essa normalização de absurdos, né? Não pode, né? Não tem como. A gente precisa lutar contra isso, a gente precisa reivindicar, sim. Precisamos, eu acho que a gente, não é, a lei, ela existe, ela só não é aplicada. Porque quem estuprou, normalmente, ele vai sair ileso. Nesses 3% estão os pobres e pretos, né? 3%, com certeza, é a cara do sistema carcerário brasileiro. Quem é condenado pelo sistema carcerário brasileiro, Cleide? O rico, ele não vai. Ele vai pagar bem, vai sair muito bem da história, porque ele não vai ter condições, não vão julgá-lo. Isso aí a gente já sabe. Ou se entrar em júri, ele consegue pagando bons advogados. Essa parte a gente já conhece, já sabe, é terrível, né? E ele vai continuar fazendo. Tem um agravante pior, porque é estupro de vulnerável. Veja,
eu estava vendo agora recentemente, inclusive até a doutora Ana que enviou para mim a audiência e completa, que foi divulgada agora de tarde na íntegra. Sim. Alguns comentários, mas ela conseguiu caminhar. Mas ela conseguiu caminhar. Gente, desde quando a vítima consegue caminhar, quer dizer que ela não sofreu um estupro, mas ela estava bêbada. Veja, ter relações sexuais com mulheres sob efeito de substâncias alcoólicas ou psicotrópicas é estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. É pior. Aí você vem me dizer que não houve intenção, né? E essa expressão do estupro culposo foi uma discussão muito boa que a gente teve na coletiva, que não há expressamente essa colocação de estupro culposo na sentença e nos documentos jurídicos oficiais, mas a tese que é construída, ela foi resumida pela mídia como estupro culposo. Se você discute desde o ponto de vista jurídico penal, se você discute intenção, você está discutindo se aquele crime ele vai ser doloso ou culposo. E o estupro, ele não admite isso. Não admite a modalidade culposa. Estupro é crime doloso. Estupro de vulnerável, crime doloso. Então, assim, a nós, mais uma vez, mulheres, não nos cabe perguntar quem é a vítima. Porque neste caso de Mari, é ela e é todas nós. É ela e somos todas nós. Entende? Não foi só ela que foi violentada. Foram todas as mulheres. Todas as mulheres junto com ela, é verdade. Dessa justiça. E aí? Tem uma boa discussão. Tem uma boa discussão. Embora você não seja advogada, você é bacharel em Direito, você é mestra em Direito, você é doutoranda em Direito, feminista ativista, coordenadora de capacitação, então assim, estamos com a pessoa certa para esclarecimentos, minha gente. Parabéns, a Aldomiro está dando, Laísa, nem todos têm esse pensamento, Ana Paula Cacho, excelentes colocações, Karenina, o caso é absurdo em todos os sentidos, excelentes reflexões, Jeane e Elbert, exato, alegam que o advogado não cometeu nenhum crime, mas a ética, o respeito e a humanidade. Na verdade, tem uma das perguntas que tem uma pergunta, a pessoa só pediu para não se identificar porque é mulher com medo. Lucilene Batista, inclusive, diz assim, a mulher tem muito medo, ela diz aqui e é verdade. Ela pediu só para não se identificar, mas ela perguntou, e o advogado que utilizou e humilhou, o que é que ele pode sofrer? Bom, lá no júri não sai dos muros do júri, mas como nesse caso a gravação saiu, todo mundo viu, e aí? Existem teses feministas que estão defendendo que ele pode ser processado por assédio. Existem essas teses. Sim. Ele, na minha opinião, ele deveria ser processado. A OAB deveria já deveria ter feito alguma coisa além de ter emitido uma nota. Eu desconheço alguma outra atitude da OAB. A OAB deveria ter feito alguma coisa já em relação a esse advogado. Porque, em minha opinião, como eu digo, de investigadora jurídica, ele não deveria estar com a carteira da OAB. Porque primeiro passo. Com as prerrogativas da sua profissão e do seu exercício. A OAB deve tomar alguma medida em relação a esse advogado, porque ela é né, a ordem, é a instituição que é capacitada para tal. E eu acredito que nenhuma ordem de advogado, seja do Brasil ou do mundo, gostaria de ter como representante um advogado como esse. Então, assim, é verdade. Por falta de ética, é muito pouco nesse caso. É muito pouco. Para mim, ali fica configurado um assédio, é uma humilhação, que leva a vítima a um descontrole psicológico. Nesse caso, a gente sabe que é uma verdadeira arena enquanto tem os julgamentos, a gente sabe, né? Volto a dizer aqui. Mas eu acho que não é só a questão ética, eu acho que é a questão respeito, a empatia, o respeito humanitário. Eu posso defender a minha causa, mas com respeito. Isso, você não vai transformar sua atividade em uma atividade de violação, que foi o que aconteceu. Isso. Não posso colocar o meu ponto de vista naquele processo. Primeiro, né? A gente sabe. Eu tenho que colocar o meu profissionalismo e não o que eu penso. O que eu penso é diferente do que está ali, do que a justiça pode me dar para que eu possa trabalhar.
que as leis possam me dar para... E eu acho que isso aí foi o que faltou naquele senhor. Se é que a gente pode chamar ele de senhor, né? Porque foi tão absurdo Na verdade, eu que acho eu não sei. pela tese que ele tentou construir, falta também um pouco de coerência com o próprio ordenamento jurídico brasileiro. Porque, veja, eu até hoje não consegui formar a figura na minha cabeça de um estuprador que comete um estupro sem intenção. Para mim é uma coisa meio complicada de se entender. Como é que você vai dizer que um homem estuprou uma mulher? Ele estava andando na rua, caiu, tropeçou e estuprou uma mulher? E virou vítima do feminismo, né? Que é o que estão dizendo aí. Quem está criticando o que está acontecendo é porque é muito exagero. É o movimento feminista que está querendo exagerar, o movimento feminista exagerar. Quem está criticando está usando essa tese, que é que o homem, na verdade, é uma vítima do feminismo, né? Então, assim, eu não imagino como é que acontece um estupro sem intenção. É muito complicado para entender desde o ponto de vista da própria configuração e como acontece esse crime, né? Agora, uma coisa algo estarrecedor. nessa sua colocação é que é muita hipocrisia para a gente dizer para as mulheres que é só denunciar. Considerando esse tipo de decisão, considerando esse tipo de situação. Não é só denunciar. Veja que você me fez uma pergunta de uma mulher que estava com medo de ser identificada. Por quê? O medo dela é tão grande que ela tem medo que alguém descubra que foi ela que fez aquela pergunta, porque, consequentemente, ela deve passar por algum processo semelhante. Não é só denunciar. Você veja, se a mulher ela faz a denúncia, vamos lá para o caso do feminicídio. Se a mulher faz uma denúncia, ela pode ser morta em virtude dessa denúncia. Se a mulher não faz uma denúncia, ela pode ser morta por não ter feito a denúncia, por não ter buscado ajuda. E aí, ela faz o quê? Porque se a mulher não confia na justiça, nas medidas de proteção, e ela denuncia, ela pode ser morta porque ela não vai receber a proteção que ela precisa. Mas se ela não denuncia, ela também pode ser morta. Né? É verdade. Ela precisa... Na justiça, ela é revitimizada. Eu ainda sou daquelas que, se eu morrer, eu quero morrer com dignidade. Então, pelo menos eu vou lá e abro minha boca, alguém precisa ouvir, alguém precisa saber. Se o mundo não me deu condições eu acho que tem que partir desse princípio. Se o mundo não me deu o que eu precisava para que eu pudesse sobreviver, mas que outras pessoas possam sobreviver porque eu falei. Né? E eu acho que por isso que essa próxima geração vai ter muito trabalho. Mais trabalho do que a gente. Trabalho em como efetivar e articular essas medidas públicas, por exemplo, essas políticas públicas, que devem ser políticas públicas que abranjam todas as diversidades de mulheres que a gente tem aqui. É verdade. Valdomiro está dizendo, quando o estuprador é lançado em uma cadeia, se diz que ele será estuprado por seus companheiros, na conduta dos presidiários. Então, poderia dizer que a frase olho por olho, dente por dente é pertinente? Desculpa que o áudio cortou. Você pode repetir a pergunta dele? Ele diz o seguinte, Valdomiro, quando um estuprador é lançado em uma cadeia, se diz que ele será estuprado por seus companheiros de cela, né? Na conduta dos presidiários, que é uma regra que eles têm interna, né? Então, poderia dizer que a frase olho por olho, dente por dente é pertinente? Olha, eu acredito que a gente não consegue fazer justiça causando mais injustiças. Eu não sou a favor, por exemplo, de pena de morte. Eu não sou a favor de incitação a outras violências. Eu acho que não é por aí. Eu entendo o sentimento de que a gente queira que as outras pessoas, por uma questão da ideia de justiça que a gente tem, ainda bem, né, arcaica, que se faça justiça com as próprias mãos, ou que se busque que aquela pessoa seja pague pelo que fez, para não se ter mais aquela sensação de impunidade que a gente tem muito forte aqui no Brasil, né? Mas eu não acredito que é produzindo outras violências que a gente vai conseguir erradicar a violência que a gente sofre, né? E por outra parte, se esses homens eles utilizam do estupro, né, como uma ferramenta de castigo para os estupradores que chegam no sistema de justiça, no sistema carcerário penal do Brasil, isso significa dizer que eles têm consciência de que aquilo é um castigo e de que aquilo é uma violência. Então, derruba-se o mito que os homens não sabem ou não tinham a intenção de estuprar. Porque se eles usam do estupro como uma arma para tentar se fazer justiça, eles têm noção de que aquilo é uma violência. Então, eu vejo por esse lado.
Mas entendo o sentimento dessa ânsia por justiça de olho por olho, dente por dente. É, é meio complicado. Eu não sou a favor também da pena de morte, muito embora existam alguns crimes, como estupradores, como serial killer, a gente sabe que eles não podem mais viver em sociedade, dependendo do tipo, da quantidade, no caso do estuprador, por exemplo, se ele já teve vários estupros. Essa criatura não pode viver em sociedade, né? Porque ela vai praticar, por mais que ela seja julgada, por mais que ela seja condenada, por mais que ela ganhe a liberdade, ela vai fazer de novo. O direito penal mínimo ele tem que ter freio quando o assunto é violência contra a mulher, que a cultura o excede. A cultura é muito mais forte do que qualquer tipo de, né, dessa ideia que a gente tem de abolir o direito penal, esse abolicionismo penal que, por um lado, é positivo, mas por outro, no caso específico das questões de violência de gênero, eu acredito que essa tese do direito penal mínimo ela tem que ser afastada, que a gente ainda precisa. A gente precisa porque, mesmo que a lei não exerça uma mudança tão efetiva, ou que continue fazendo, ou que mesmo diante de uma previsão de lei, a gente ainda tem os casos de violência, como a gente tem cada vez mais simbolicamente e para o consciente e inconsciente da nossa sociedade, produz efeitos. É importante ter o peso de uma legislação. Né? Mas que essa legislação ela funcione de verdade, porque a gente está precisando de leis que sejam realmente cumpridas, né? Porque tem leis, o problema é que não estão sendo cumpridas. Jeanine diz que a OAB de Santa Catarina já emitiu nota que ele será submetido ao Conselho de Ética. Não creio que ele seja processado, pois tem imunidade. Infelizmente, a estratégia que ele usou é muito comum. Sim, por isso que eu disse que já tinha visto e tinha ficado estarrecida. É muito comum, mas eu acho que precisa ser revisto isso também, porque ninguém pode defender ninguém humilhando o outro, né? E colocando seu ponto de vista ali dentro também, né? Você precisa ter seriedade e não se envolver com o caso. Se você é professora, você é mestra nessa história, você sabe que vocês não podem se envolver emocionalmente com o caso, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E o que ele fez ali foi isso, né? Ele se envolveu emocionalmente, totalmente com aquele caso. Ele e toda a cultura que ele vem carregando. Ele representou muito bem a cultura que ele carrega e o machismo estrutural que a gente tem, né? A misoginia, o sexismo. E eu espero que esse precedente da Mari seja um precedente que abra ao tipo de tratamento que as vítimas de violência estão sofrendo nos tribunais brasileiros. E que abra um precedente para que a gente esteja pleiteando por uma perspectiva de gênero na justiça. Por essa capacitação para julgar essas vítimas como vítimas que são. E não porque foi o que aconteceu. Ela foi transformada numa regra. Né? Então, assim, é verdade. Mas desde o ponto de vista do funcionamento de leis, é complicado, porque a gente não vive em um país, e principalmente agora, que esteja engajado em efetivar políticas públicas para as mulheres. As verbas são cortadas, né? A gente não tem um investimento de políticas públicas efetivas para a situação da violência contra as mulheres. Você imagine que o principal representante dos poderes que a gente tem atualmente no Brasil, e aqui independentemente do partido, foi o homem que disse que só não estuprava uma mulher porque ela não merecia. Então isso já é um recado muito grande da cultura na qual a gente vive, né? Que normaliza e tem tolerância social e estatal com o estupro e com a violência contra a mulher. Então isso é algo absurdo. E a gente só vai conseguir modificar isso quando a gente tiver políticas públicas que consigam efetivar o que a lei diz. Porque a lei, por si só, é um papel. É um papel com peso jurídico, é um papel que gera direitos e obrigações, mas que se não for efetivado, é um papel. E aí? O que a gente faz? Verdade. É complicado. Muito complicado. A gente só tem agora 3 minutinhos, passou muito rápido, mas acho que ainda dá tempo a gente responder a alguém aqui, vamos ver. Jeanine disse que grande parte dos estupradores, serial killer também, né? Sofreram abusos, precisamos cuidar melhor das vítimas. Sim, concordo. Inclusive, conversando com o psicólogo, ele até falou, ele disse que quando a vítima ela não é bem cuidada, ela vai se tornar um estuprador. Né? Quando uma criança vê um pai matando, ele consequentemente ele vai, não é uma regra,
Mas se não cuidar, ele pode se tornar um matador também, né? Lá na frente, né? Ele vai um abusador, né? De mulheres também. Porque ele viu aquilo, né? Ele presenciava aquilo. Então há de se tomar esse cuidado. E aí é o momento que a gente tem, é tão pouco tempo para falar de um assunto tão interessante. Mas ainda tem. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria que Isabela falasse sobre o seu olhar quando se diz que a maior parte dos estupradores fosse estuprado. Não é Karenina? Olha, é Karenina. Eu acredito que muitos serial killers têm esse histórico, né? E precisamos cuidar mais das vítimas. Mas eu acredito que pela própria definição de estupro que acontece, né, majoritariamente contra nós, disparadamente, essa é uma comparação que a gente nem precisa esclarecer tanto, né? Eu acredito que isso vem da própria construção social, cultural, do que está significando ser homem na nossa sociedade. Né? A masculinidade tóxica, né? O sistema que leva o homem a achar que é dono dos corpos das mulheres, né? E que não respeita a palavra da mulher, nem quando ela é uma mulher que não se tornou ainda uma vítima, e nem respeita a palavra da mulher quando a mulher já é uma vítima da violência sofrida. Então, eu acredito que essa questão de que a maior parte dos estupradores já foram estuprados, ou dos serial killers são vítimas também, eu acredito que pode-se ter esse recorte, pode-se ter esse estudo específico desde o ponto de vista da psicologia, que visa a perceber esses perfis, mas eu acredito que está muito mais ligada à questão do que significa ser homem na nossa sociedade. Significar ser homem está sendo isso. Está numa cultura em que se dá abertura para esse tipo de absurdo, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que está muito mais no elemento cultural do que numa situação específica de um homem que sofreu algum tipo de violência e que reproduz ela, sabe? É verdade. É por aí. Precisamos batalhar, mudar muito, né? Mães, futuras mamães, olhem aí a educação que vocês vão dando e tentar incutir, que como a doutora Ana Lúcia, ela diz muito, coloca o marido, ele tem que estar do lado, não atrás nem na frente. O filho precisa ser cuidado pelos dois e não pela mulher apenas. Olha que bom ele tá, não, tem que ser dois, lado a lado, e a partir daí vai se construir um mundo melhor. Lucilene está agradecendo, dando parabéns pela live. Karenina, excelente live, parabéns, obrigada. Gostaria que ainda continuasse também. A gente vai ter outros, a gente vai fazer outras ainda. Isabela, cresce ainda mais minha admiração pela linda mulher que você se tornou. Nossa. Quem mais que... Ai, tá vendo? É Laísa que tá lhe dizendo isso. Quem mais? Ilse, parabéns. Parabéns, Isabela, ótimas colocações de Leila. Ilse, ok, parabéns pela live. Gente, é porque realmente o tempo da gente se esgotou. Mas eu só tenho que agradecer a você, Isabela. Bora, Cleide. Foi um prazer mesmo. Muitíssimo obrigada. A gente vai voltar num outro momento, tá certo? Perfeito. Para que a gente for... fazer uma consideração para deixar uma reflexão nesses finalmente, agradecer pela atenção de todos. Eu sei que eu tenho um pouco tempo, mas eu preciso dizer que a gente enxergue que a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, as leis de proteção às mulheres não são privilégios nossos. Privilégio é a gente não precisar dessas leis para sermos respeitadas, para não sermos agredidas, para não sermos violentadas e nem mortas. Isso é privilégio, porque por enquanto a gente segue desprivilegiado e com muitas lutas pela frente, né? Então, verdade. Romper a cultura de estupro, também romper a cultura do silêncio e a tolerância social frente a essas violências que a gente sofre. Justiça por Mari Ferrer e por todas as mulheres. Muito por todas as mulheres. Prazer e obrigada a todas. Obrigada a você, viu? E a gente vai realmente... Aí, ó, parabéns, Isabela, tá vendo? Olha, realmente é verdade. É bom que a gente possa falar mais vezes. A gente vai voltar assim antes, acho que na última semana de novembro, dá pra gente voltar a falar sobre esses assuntos e ver como é que estão as coisas, e aí você poder falar um pouco mais, se for possível. Tá certo? Estou à disposição. A gente vai combinando, de acordo com sua disponibilidade. Não, tranquila, Cleide. Tá certo? Vai ser um prazer. Muitíssimo obrigada. Doutora Ana, muito obrigada, viu?
Ela realmente, como a senhora disse, ela é muito doce e você vai gostar, ela é muito inteligente. Obrigada. Generosidade das mulheres que estão ao nosso lado nessas lutas. Muito obrigada. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Fica com Deus, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser, né? Até a próxima, minha querida. Muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa live de quinta-feira. Na próxima quinta a gente vai ter um outro assunto. E eu espero que vocês, muito obrigada mesmo. Realmente ela é muito competente. E a live só foi boa porque quando tem gente competente assim é muito bom. Passa rápido a hora. Na próxima semana a gente vai ter uma outra pessoa aqui falando sobre um assunto um pouquinho mais leve. Mas a gente vai voltar a falar outras vezes sobre esse assunto. Viu? Fiquem em paz. Até a próxima semana, se Deus quiser.